Olá, vamos continuar o nosso processo de ensino e aprendizagem, agora com a unidade 2, no qual nós vamos falar um pouco sobre os fluxos. Que tipos de fluxos? Aqueles que estão diretamente relacionados com processos gerenciais. Então, o estudo do fluxo de processos e suas relações com fluxos de informações já existentes nas empresas. Lembrando que na unidade 1, nós comentamos muito sobre sistema, sobre a estrutura do processo, sobre a entrada, transformação e saída. Agora, nós vamos continuar falando um pouco sobre os fluxos e, dentre eles, as relações que nós temos dessas existentes dentro de cada organização. Lembrando que um fluxo é uma das ferramentas de gestão de processo, no qual nós já relacionamos na unidade 1, dentro dos conceitos aqui trabalhados. Vamos lá, então? Para a nossa aula de hoje, para a nossa unidade 2, nós vamos, então, apresentar para vocês como esses fluxos funcionam dentro de uma organização. Lembrando que os fluxos, eles têm ampla e análises para que a organização funcione dentro desse processo e entenda como isso é executado dentro da mesma. O que é, então, e como é representado e qual o seu objetivo? Então, o fluxo é a representação de um processo. Lembra que nós falamos de processo na unidade 1? E ele é representado por símbolos, por gráficos. E ele descreve esta funcionalidade do processo. E qual é o objetivo de um fluxo? É mostrar visualmente a característica desse trabalho. As etapas dos fluxos, elas são apresentadas através de figuras geométricas, que podem ser círculos, triângulos, retângulos, linhas, setas, tá? Dentro desse conceito, o fluxograma, lembra? Fluxograma, é uma representação gráfica que apresenta passo a passo de uma ferramenta de gestão. E nós aqui colocamos como gestão da qualidade. Esta ferramenta da qualidade, ela então utiliza e tem como finalidade mensurar e analisar soluções dentro desse propósito. Convido vocês então a lerem um pouco mais desta ferramenta de qualidade dentro da nossa matéria lá nos links, hiperlinks, como também nos fóruns e nos vídeos que foram disponibilizados e o nosso material de apoio. Tem uma apostila lá vasta, cheia de informações sobre as ferramentas de qualidade. Como também um linkzinho aqui que vocês poderão abrir e direcionar para a apostila, ok? Por meio dessas figuras, então, ele tem como função melhorar a compreensão do processo, mostrar as atividades através das rotinas de trabalho, identificar os problemas e os possíveis gargalos para a tomada de decisão, evitando assim desperdício e até mesmo o retrabalho. Esse fluxograma ajuda na visualização da estrutura. E ele mostra, através desses símbolos, que um círculo alongado indica início e o fim. Setas indica qual o sentido. Ações realizadas são colocadas em retângulos. E os losangos são apresentados como alternativas. Aqui, descrito, então, estão os nossos símbolos, né? Como disse lá no slide anterior, nós temos, então, início e fim. Aqui, tomada de decisão e o famoso processo. Quando eu devo utilizar o início e fim toda vez que inicia ou termina o fluxo? Tomada de decisão,
toda vez que eu tenho uma situação no qual uma pergunta vai precisar ser realizada. Por exemplo, o produto está conforme foi planejado? Se sim, continua. Se não, volto ao processo da elaboração do mesmo. E o processo, que é o símbolo no qual eu estou atendendo a essa situação. Então, se eu respondo positivo ou negativamente, na tomada de decisão, o processo vai dar continuidade ou ele vai voltar ao fluxo para a continuidade do mesmo. Lembrando que, além dos 3, nós temos processo pré-definido, que é o quadrado, a operação manual, que não foi possível fazer através dos processos das tarefas da linha de produção, e o conector é aquele que tem a finalidade de ligar um ponto ao outro. Também, dentro desse processo, nós temos as partes que simbolizam pastas de documento e as linhas que simbolizam as setas, que é o fluxo através de linhas. Esses símbolos determinam, então, uma elaboração de um fluxograma. Aqui, então, termina a nossa segunda aula ou a nossa segunda oportunidade de estar com vocês. Lembrando que estaremos novamente tendo alguns encontros através de webconferência e também, oportunamente, estaremos nos polos falando com vocês presencialmente. Isso é muito importante. Vamos torcer aí para a pandemia dar uma trégua para que nosso encontro aconteça presencialmente nos polos nos quais vocês se matricularam. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado, a minha boa noite. Não sei se vocês estão assistindo à noite, mas o meu muito obrigado e desejando a você muita saúde. Muita saúde mesmo. Obrigada mais uma vez.